Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xerei. Salve, salve Roma Negra Salvador. Hoje, 30 de junho, última segunda-feira do mês. Eu começo, como sempre, saudando Exu, pedindo a ele que abra os nossos caminhos, que nos livre de todo o mal e que a nossa palavra ela seja levada aos quatro cantos do mundo. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que se tornou uma grande amiga. Nos conhecemos por acaso, eu conheci a história de vida dela pela internet, achei bacana. E começamos a conversar e descobri que ela tem um projeto criado por ela que avalia o comportamento social das pessoas entre as mais diversas, entre as diversidades. E para falar sobre este programa, este projeto, ela que é mãe, empresária, é CEO da Madame Nawango. É Nawango mesmo? É Nawango. Toda hora eu esqueço. É isso mesmo. Negociadora, mestre em gestão pela Southern Oregon University. Falei certo? Não. Tá nessa linha aí. É nessa linha, né? Nos Estados Unidos. Ela é bacharel em comunicação social pela Universidade Católica de Salvador e é certificada pela ONU, UNITAR, em diplomacia digital e segurança cibernética. Seja bem-vinda, minha querida Jamile Cerqueira. Muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a você, a toda a sua equipe e a quem está aí nos acompanhando, né? A audiência do Podomblé. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui conosco. Quem está em casa está se perguntando este cenário do Podomblé. Este cenário é provisório. O estúdio do Podomblé brevemente estará pronto. Estamos aprontando tudo para ficar tudo bonitinho. E o Podomblé está chegando de cara nova. Então, aqui é provisório. Estamos aqui com São Francisco tomando conta da gente. E é isso. E quem é Jamile? Bem, Jamile é um ser assim, risonho, alegre, mãe, filha de duas pessoas incríveis, uma que já não faz mais parte desse plano, mãe de Gabriel. Ele já fez toda a apresentação, né, mas eu sou soteropolitana, eu sou preta, eu sou cristã, amiga de Adriano. E é isso, acho que toda a apresentação você já fez e sou alguém que gosta de gente. Isso é importante dizer. Que bacana. É importante, né, gostar de gente nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas elas estão tomando um rumo tão triste com ações que devem envergonhar Deus, muitas vezes. Mas, enfim, você tem esse lado que eu acho que é importante a gente tá olhando para o outro e tendo um pouco de empatia. Mas me fale sobre o Ori Ascensent. Falei certo também? Então, na linha, uma coisa que eu sempre digo, a gente não tem a obrigação de falar a língua quando é nossa. Certo. A gente tem a obrigação de falar nossa. Aqui não é nossa, é algo a mais, então eu não tenho essa necessidade de cobrança, não é? Até porque as pessoas saem muitas vezes de um lugar de fala diferente. Então, é do jeitinho que você falou, o Ori Assessment é uma ferramenta, é importante dizer isso, é uma ferramenta de gestão, não é, que mapeia a relação e interação entre diversidade e as instituições, tanto públicas ou privadas, onde essas pessoas, essa gente, como eu disse, elas estão inseridas. E aí, se você me permite, o que eu vou assim deixar de uma forma mais explícita é o seguinte:
No momento que você, que está neste momento com uma estampa que eu acredito que seja africana, eu, por exemplo, estou vestindo uma camisa que eu comprei na Etiópia. É uma camisa de algodão artesanal feita por mulheres etíopes. Inclusive, sobre a apresentação, esqueci de dizer, eu sou preta, estou de trança loura, eu sou negra, estou com brincos, 3 brincos em cada orelha. A apresentação, né, para quem não enxerga, esqueci É disso. Estou importante. de relógio preto, de calça jeans, salto alto, o que mais, Jamília? Acho que isso. Estou com um celular nas mãos. Mas assim, voltando, o que é que eu pensei? No momento em que você chega num ambiente de trabalho ou num ambiente religioso, a depender da religião que você, né, participe ou professe, como é que as pessoas te veem? Se você é um voluntário ou se você recebe um salário mensal para que você esteja atuando nesse lugar. E de repente você vai chegar com essa sua camisa com estampa africana e eu posso estar assim com a saia, de repente uma saia lápis, enfim, porque essa blusa realmente dá para várias aplicações. Como é que essa instituição onde eu chego me aceita? Qual é a relação dela comigo? Como é que ela me trata enquanto profissional? Porque com certeza, se eu estou numa empresa, por exemplo, para eu estar ali, eu devo ter passado por uma seleção. E essa seleção, se resolveu me admitir, isso diz que eu estou qualificada dentro do que a gente chama de job description, do que a empresa necessitava. Então, no momento que eu não chego somente o que está dentro do meu currículo. Eu tenho um tom de pele, eu tenho altura, eu tenho um tipo de corpo, eu tenho uma forma de falar, eu tenho uma forma de me expressar, eu tenho uma forma de me vestir, eu tenho uma forma de usar os meus cabelos, eu tenho uma forma, eu tenho um sotaque. A questão é, quando tudo isso é colocado à mesa, como é que essa instituição, aquele ecossistema empresarial, ou um ecossistema religioso, ou um ecossistema institucional, me recebe? Qual é o diálogo? E aí, quando esse Ori Assessment, que é uma ferramenta, existe o quê? Um teste chamada Ori Assessment também, que é o seguinte: existem perguntas relacionadas não a se você vem de Salvador ou se você é do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, eu vou perguntar dentro desse questionário, porque é um questionário onde eu vou estar perguntando, por exemplo, se quando eu, soteropolitana, chego no Sul, no meu primeiro dia, se tem alguém que vai rir, porque percebe um tom diferente daquele lugar, mas que fala de onde eu venho. Se existe esse tipo essa diferença. Não só o fato de ser soteropolitana, como normalmente você vê nos questionários, né? De onde você vem, qual idade que você tem. Então, no Ori Assessment, não é só saber de onde você vem, quantos anos você tem, mas, por exemplo, a sua idade já foi algo que te constrangeu no ambiente de trabalho por você ter esta idade e estar ocupando este cargo? Então, o Ori Assessment, ele vai mais ou menos, ele vai exatamente nessa linha. Então você coleta esses dados e a partir desses dados você tenta, eu não diria que você não é psicóloga, mas você teria esse papel, faz esse papel de utilizar esses dados estes que a pessoa se constrangeu por algum motivo, ou pela idade, ou pelo corpo, ou pela vestimenta, e a partir daí você começa a tratar o assunto com a pessoa para que ela consiga, de certa forma, se entender, se aceitar com aquele padrão que ela tem. Foi perfeita a sua abordagem. Eu não sou psicóloga. O que é que eu faço? No momento que eu levanto esses dados, a aplicação do teste, ele tem 2 momentos. O primeiro é de receber essa pessoa que vai responder, e no momento que acaba a aplicação do teste, eu pergunto se essa pessoa está confortável em conversar sobre as respostas, que sai
daquela aplicação de teste científico que a gente tem de amostragem, Uhum. universo e amostragem, onde você não interfere, não tem nenhum tipo de contato com o respondente, para que não tenha um desvio nas respostas. Eu entendi, e aí entendo que é uma questão mais oral, que tem mais a ver com o tipo de aplicação de teste, mais voltada para ancestralidade, que é oral, que é justamente conversar com essas pessoas, inclusive no momento do que a pessoa está respondendo, se a pessoa tiver alguma dúvida na pergunta, eu digo para essa pessoa, me pergunte, eu estou aqui, vou te deixar aí para responder, mas caso você tenha uma dúvida, me pergunte por quê. A minha intenção é que a pessoa responda, ela entenda para que ela possa responder de forma correta. Correta, que eu digo é, ela entendeu, então ela vai responder porque ela entendeu, não dela não entender, responder qualquer coisa. Sim. Depois disso, o que é que acontece? Eu converso e todos os respondentes até hoje que eu tive, eles querem conversar comigo, né? Então, depois que as respostas foram dadas, nós começamos a comentar resposta por resposta. Eu pergunto primeiro se tem algum tipo de desconforto, porque se a pessoa tiver, nem aí para ali. Até então, ainda não. Então, no momento que essa pessoa começa a conversar, é aí, Adriano, que eu comecei a entender a grandiosidade do que acontece para cada respondente deste, através dessas pequenas perguntas que naquele momento hoje já posso dizer foram gatilhos. Quando eu entrevistei pela primeira vez, eu não pensava na perspectiva de gatilho. Eu pensava apenas que era um questionário para mapear algo. Ponto. Depois eu percebi que foram gatilhos para todos eles. Tem algumas perguntas que estão levando essas pessoas, remetem a lugares, a situações que não foram confortáveis. E eles começam a falar. A partir daí que eu entendi a necessidade de fazer parcerias com profissionais de saúde mental para que eles, a partir daí, por exemplo, a maior parte deles não tem psicólogo nem acompanhamento psicológico. Então, o que eu disse é, preciso que vocês possam começar a prestar atenção se existe uma necessidade maior, porque, ao meu ver, isso aqui é bom ser tratado com terapia. E aí peço para que eles procurem, né? Até porque terapia é algo que eu acho que todo mundo deveria fazer desde que nasceu. Assim, a partir do momento que começou saiu de casa, foi para a escola, a partir dali eu acho que a criança já tinha que ter uma terapia, principalmente nos dias atuais. Sim. Então, inclusive quero deixar aqui, depois de um tempo, ou até pedir para que o Podomblé, se puder fazer essa ponte, se tiverem profissionais de saúde mental que possam ser parceiros nesse processo, porque depois eu percebi que a carga psicológica e muitas questões por conta de um teste foram gatilhos que pareciam árvores assim sendo, foi muita coisa, é uma carga muito forte, até eu senti, né? E entendi que é algo necessário. Tem pessoas desistindo de trabalhar, tem pessoas pedindo para sair, tem pessoas desistindo de sonhos. A gente sabe que isso acontece, mas quando você ouve o tempo todo a mesma coisa, porque assim, algumas sim, outras não, mas às vezes são questões por conta, por exemplo, não sei se eu já posso falar sobre isso, mas eu atendi uma pessoa onde o formato do corpo dela chamava atenção e ela tinha era todo dia a mesma coisa. E ela não sabia como lidar com isso. E depois de um tempo ela saiu. Ela cansou. Ela nem teve um preparo para saber o que fazer quando isso acontecesse, a quem recorrer. E ela não estava em casa, ela estava no ambiente de trabalho. E a questão é que era um ambiente eminentemente masculino. E aí ela começou a ficar desconfortável. Ela ficou um tempo, tentou, mas depois ela simplesmente desistiu. Iguais a ela, várias pessoas, inclusive homens também. E aí você pensa, desistir de algo que você é capacitado para fazer,
pela forma como te tratam, porque o seu corpo, ou o seu fenótipo, ou a sua religião, uma coisa também interessante, Sim. por exemplo, existem pessoas que precisam esconder as contas ou tirá-las. Teve uma que inclusive me disse que teve que colocar de forma de lado, Sim. porque a gola da camisa não era aquela gola que dava para esconder, Responder. e ela já perdeu clientes por conta da guia. E aí, no momento que a gente faz esse levantamento, faz esse encaminhamento de sinalizar que a gente sugere, né? Porque o máximo que eu posso fazer é sugerir que essa pessoa procure de fato um psicólogo para continuar. E ao mesmo tempo, em termos de gestão, eu traço para ela um perfil dentro desse universo de gestão. Quem ela seria? Que profissional seria esse? O que é que pode ser melhorada dentro da parte de gestão? Porque é um lado pessoal. Mas ao mesmo tempo, se você. Quando essas pessoas começam a falar, elas começam a expor habilidades específicas que estão sendo barradas por conta desses desconfortos que tem a ver com a não aceitação da diversidade que elas são. Uhum. Então, eu consigo traçar um perfil, que também é dentro do ORI Assessment, da mesma forma que tem o DISC, que na verdade, uma ferramenta de gestão também comportamental ela foi criada por um nova-iorquino psicólogo e que é utilizado assim no meio de administração e gestão mais de 30, 50 anos, muito tempo já, muito mais que isso, se eu não me engano. E só que não tem o recorte de diversidade, é apenas as habilidades. Você é mais interativo, você é mais prestativo, você é mais líder, enfim, sim, mas Pensando só, objetivando só o objetivando. desempenho da empresa. E aí não traz esses lugares de fala que estão diariamente, entram na porta junto quando a pessoa Sim. entra. Sim. Tá junto. Você não separa quem você é do seu pertencimento, Sim. a sua qualidade acadêmica ou a sua qualidade profissional de quem você de fato pessoalmente é. Isso é um conjunto. Uhum. E infelizmente, quando eu decidi criar, foi pensando justamente em como que essa diversidade ela é tida, porque a gente vê, só que é velada. Eu ia te perguntar o que te motivou a criar o Uri Assessment, porque a gente tem os nossos problemas e eu vejo que você está pegando problemas dos outros e tentando melhorar a vida dessas pessoas, né? Porque você tem os seus problemas, né? Então, o que te motivou a criar esta ferramenta? Eu penso que existe algo muito forte dentro da cultura chamada Jesus, que é o coletivo. Ele era filho de Deus. Ele não precisava ter ido para a cruz coisíssima nenhuma. Assim, de forma literal e seca. Uhum. Ele fez o quê? Para estar ali naquele lugar, com coroa de espinhos e não tinha nada a ser feito ali. Mas ele resolveu. Ele aceitou. Eu pensei várias vezes, por que ele não saiu correndo? Ele, sei lá, sim. não deu um. Não brigou. Não fez deu logo uma murraça, fez alguma coisa, deu um grito, não quero, não vou, obrigada, mas não é para mim. Uhum. Então, quando você aprende essa questão do coletivo, de que não adianta você nem enriquecer só, nem você saber o saber, porque são saberes, né? Você ter ser detentora de algo e só você. Sua comunidade é o quê? Quem é que vive sozinho? Uhum. Quem é que vive sem espelhar? Não tem como. E não é bom. O próprio Deus falou que não era bom que o homem ficasse só. E aí eu vou inventar a roda. Entende? Essa coisa do egoísmo, do egocentrismo, que é tudo pra mim, eu não venho dessa linha, né? Eu fui criada de outra forma,
Agradeço mais uma vez aos meus pais e assim, essa questão e pais que têm religiões distintas, né? Minha mãe cristã evangélica e meu pai que era de matriz africana, candomblé especificamente. Minha mãe também, a linha da minha mãe, do lado da minha avó, meus avós eram, mas no final a minha mãe ela trilhou pelo caminho da religião cristã e meu pai candomblé, mas ambos me ensinaram essa questão do coletivo. Não era só você ter e dar, você ter e compartilhar, você ter, sim, ter para quê? Entende? Eu lembro que, e essa questão da diversidade, eu sou muito fruto de, assim, eu recebi muito de outras religiões. Eu lembro quando eu morei no Sudão, na época do Ramadã, eu fiquei sem dinheiro, né? Meu salário não estava saindo, eu trabalhava na embaixada, e aí é bom não dizer com a embaixada, mas eu trabalhava na embaixada e o salário não chegou, e aí faz o quê? Come como, né? Compra suas coisas como? No mínimo, necessidades básicas. Lá, pirâmide de Maslow, as necessidades básicas de comer, de vestir, pelo menos de comer, porque vestir eu tinha roupa, mas comer. E aí era Ramadã, e aí a família de vizinhos me convidaram. Eles não sabiam que o meu dinheiro não tinha chegado. Vai dizer o quê? Mão invisível da economia? Não é mão invisível da economia. E aí naquele momento eu lembro que eu falei, o que é que eu vou fazer agora? Eles falaram assim, todos os dias do Ramadã, que são 30, você vai comer aqui com a gente. Acredite, Adriano, eu comia apenas a partir do horário, porque é de acordo com a lua. É uma programação de acordo com o movimento da lua. Então, às vezes era 19 horas, 19h05, 19h10. Eu passava o dia inteiro trabalhando. Chegava em casa, tomava banho e eu comia lá. E saía de lá, eles me davam várias Tupperwares, botavam um monte de comida para que eu ficasse com aquilo pro dia seguinte. Explique isso, se não coletivo, Sim. senão você olha o outro, porque eles não estavam sabendo nada, eles não me ofereceram porque eu não tinha o que comer, ou que meu. Não, gente, passar fome é uma coisa. Essa experiência que eu tô contando eu tava com escassez, né? Eu não sei o que é passar fome de fato. E é muito importante você falar isso, porque você não tá. Você ser privilegiado e tá falando de coisas que você não sabe. Sim. Então eu não vou nessa linha. Eu tava tendo escassez, né? Eu tinha que esperar e por um mês quem me alimentou foram eles. Até pagar meu salário na embaixada. Então, assim, o coletivo para mim é muito forte. Eu vivo essa coisa. Eu recebo e dou. Então, eu fui convidada para uma conferência chamada National Prayer Breakfast, que é um evento político nos Estados Unidos, que acontecem antes, na verdade, logo depois da posse, meu Deus, logo depois da posse do presidente dos Estados Unidos, e aí logo depois disso acontece o National Prayer Breakfast, que é uma reunião de mais de 150 países, convidados pelo próprio governo norte-americano, para que venham sentar à mesa para conversar daqueles temas que causam divisão. Neste ano, Rússia e Ucrânia, Israel, Palestina, Sudão, Sudão do Sul e vários outros países que, de uma certa forma, eles auxiliam no diálogo. Quando eu fui para lá, já é o segundo ano. É todo ano no início, entre janeiro e fevereiro. É o segundo ano consecutivo. Fui primeiro na gestão de Biden e agora fui do presidente atual. O que eu percebi em uma gestão na outra, em relação à quantidade de pessoas, era uma diversidade fora do comum. Primeiro que são várias línguas que você fica ouvindo. Eu sozinha, eu tava falando quase 4. E é muito cansativo, porque você fica mudando de língua toda hora, né? E assim, chega ao final do dia, você tá exausta. Sem voz. Não, sem voz não, eu tô exausta, a garganta tá doendo, a voz até tinha, mas eu tava bebendo água, mas assim, tô cansada. A cabeça toda hora mudando de língua, mas a questão ali estavam nações que estão em guerra real. Ruanda e Congo.
Israel e Palestina, andando nos mesmos lugares, atravessando os mesmos corredores. No momento de comer, era um salão gigante e todos aqueles países ali naquele mesmo lugar. Aquilo ali ficou ecoando na minha cabeça, sabe? Porque não adianta você participar de conferências, pelo menos para mim, conferências, de seminários, sim, aí você faz o que com isso que você aprendeu? Você entrega como? Aí a minha entrega foi Ori Assessment. Inclusive, quero dizer que nós continuamos na nossa fase de entregar isso de forma gratuita. Eu faço isso de forma gratuita, mas estou de fato precisando estruturar melhor para que a gente tenha uma maior abrangência, para ter mais pessoas. E no final, quando a gente faz essa aplicação do questionário e essa escuta ativa, aquilo ali que é dito, aqueles dados viram informações, viram um relatório anual, para que eu possa depois bater em alguns lugares, pedir algum tipo de alguma coisa, não sei se política pública, alguma coisa que possa fazer com que as pessoas percebam que existe uma situação acontecendo. Ai meu Deus, qual é a empresa que vai querer participar disso? A gente não diz nome de empresa. A gente não cita, isso está acontecendo naquele lugar. O que a gente está tentando mostrar é um cenário que não pode continuar sendo perpetuado. Porque tem pessoas que normalmente são as pessoas pretas, são as pessoas periféricas, que estão perdendo as oportunidades que já são escassas, que já são difíceis, que já vêm de um lugar de fala fora, né, do comum, e eles ainda estão perdendo essa oportunidade. Pelo que eles professam, pelo que eles, como é que eles se vestem, ou enfim. Estou aqui me perguntando o nome, né, dessa ferramenta, Ori. Ori, dentro da língua iorubá, tem um significado, que é cabeça. Essa palavra Ori, ela é oriunda de alguma língua específica? Você foi exatamente na língua específica de onde vem a palavra Ori, que é Yorubá. Jamile, mas você sabe que Ori também é, para a religião de matriz africana, é um orixá. É o que eu estudei, fui perguntar a alguns amigos próximos, né? Porque o que é que acontece? Como para mim já é muito comum falar algumas línguas, ser proficiente em algumas línguas e ser estudiosa de línguas, a gente sabe que existe a etimologia, né? E nisso você pode, por exemplo, manga de camisa, manga fruta. E a depender do contexto, aí você vai saber se é manga, você está utilizando manga como manga de camisa ou manga fruta. Nesse caso específico, eu não teria qualquer condição, nem qualquer autoridade para usar Ori como orixá. Eu usei Ori como cabeça, que é a fonte do pensar, que é a fonte, é o turbilhão das ideias, que é o lugar onde você tem a parte o cérebro, na verdade, e ali você vai, é onde vem as decisões, as emoções, a criatividade, tudo que fazemos, não importa qual religião, qual o seu status social, o gênero, vem tudo do mesmo lugar. Tudo vem da cabeça. Então eu queria alguma coisa que unisse, não que separasse. E aí peço licença, né? Inclusive para todos as pessoas que são crentes da religião de matriz africana, explicando que o Ori, eu usei a parte que fala sobre cabeça em termos de tradução literal, não o conceito relacionado ao orixá, porque eu não teria qualquer tipo de autoridade. Sou cristã evangélica, vou usar Ori pensando na perspectiva de orixá como, não teria como, e não, nem se tivesse, gosta, não, nenhum. E é desrespeitoso, inclusive. Você falou tudo que estava aqui no meu roteiro. Eu fiquei sem pergunta. Mas não, brincadeira. Aí eu vi nas redes sociais que você participou de uma conferência no Rio de Janeiro. Sim, foi no São Paulo. Em São Paulo.
São Paulo. Aí Rio de Janeiro foi outra Que é a enegrecer. enegrecer. Me conte um pouco. Olha, eu tenho 46 anos. Eu nunca participei de uma conferência de cunho teológico, cristão, enfim, tão transformador. A palavra é essa. Agente de transformação. Jackson, que é o grande cérebro, é o grande Ori, né, no sentido de pensar. Óbvio que ele tem uma, uma rede, né? Até porque quando eu cheguei lá, inclusive quando cheguei, tem lugares que você chega, você sente aquele peso, aquela coisa, né? Lá quando eu cheguei, parecia que eu tava voando, literalmente. Um ambiente com a atmosfera, e aí falando de atmosfera espiritual, muito leve. Onde, quando eu cheguei na fila para receber a orientação, né, mostrar minha inscrição, inclusive gratuito, para aquele tamanho de evento, gratuito, foram dia 18 até 21, em São Paulo, Barra Funda. Quem me recebeu foi exatamente o nome dele é Albert. Ele estava com várias guias. Ele estava com, eu não sei se pode, eu vou dizer turbante, porque eu não sei, Sim. turbante. E ele professa a religião de matriz africana. Aquele evento é um evento onde há diversidade. É um evento relacionado à vida teológica, à parte cristã, e que convida parceiros que não necessariamente são cristãos para estarem juntos, que é o que eu entendo que funciona, que é o que eu entendo que Jesus fez quando ele falava com as pessoas, ele não tinha a mulher que estava com fluxo de sangue, foi ela mesma que tocou no meio daquela multidão, foi a única pessoa que ele sentiu o toque foi dela, né? E seria algo que na sociedade não seria o correto, a sociedade tiraria ela daquele lugar, que colocava ela como imunda. E foi exatamente aquela mão ali que Jesus se sentiu tocado. Ou seja, que toque foi esse? Uhum. Não foi qualquer toque. Então, falando de toque, quando eu cheguei, meu dia parou. Logo quando eu cheguei, que eu fui andando, que olhei, até porque, infelizmente, as igrejas tradicionais, inclusive das que já fiz parte e faço, existe um pensamento muito tradicional. A gente ainda não tem. Eu queria o ambiente da Enegrecer aqui em Salvador, para que eu pudesse cultuar todo domingo. A gente não chegou a isso ainda. A gente continua, a gente combate o racismo fora e dentro da igreja. A gente combate a questão da xenofobia, da homofobia fora e dentro. Então não interessa se eu vou à igreja ou se eu estou na sociedade. A igreja faz parte da sociedade, mas assim, eu gostaria que esse ambiente da Enegrecer, que é um movimento para discutir negritude e teologia. Então, muitos pastores, bispos, diáconos, ou seja, como é que chama? Outras religiões representadas, inclusive estava o Babá Ivani, né? Ivani, e outras pessoas de outras religiões, fazendo parte de pessoas sem religião também, não é? Ali dentro. Nós estávamos juntos, comendo, ouvindo, dançando, discutindo a questão de teologia e negritude. Temas assim específicos que você não vê na igreja como não, tentam cancelar, né? Por exemplo, a questão da mulher, o papel da mulher dentro da igreja cristã, até onde ela pode ir, a questão das religiões de matriz africana, como é que a igreja cristã vê isso, a maneira como eu vou botar nós assim, porque eu sou cristã, mas a prática não é essa, mas que matam os terreiros, né? A linguagem de ódio. E aí lá a gente conversa sobre isso. E conversa com vocês. Vocês fazem parte, sabe? Eu nunca participei de algo parecido na vida.
Quero agradecer a Deus. Tem um amigo também que me mostrou isso, que foi Pingo, que ele é um influencer, que é nós crescemos na igreja cristã, somos pretos e viemos éramos de uma banda que era toda percussiva e muitas vezes para que a gente conseguisse cantar só porque tudo era percussão, o bispo, que não era negro, apesar de se intitular assim, né? Socialmente as pessoas não vão ter ele como negro, ele subia com a gente no púlpito para que a gente pudesse tocar, porque atabaque, e aí tinha todos os instrumentos de percussão, então entendiam que a religião de matriz africana. Aí a pergunta era, tá, e se for? Na verdade. Qual o problema? Na época de Cristo, Miriam dançou com tamborim. Tamborim é o quê? Instrumento clássico? Nunca fez sentido para mim. Né? E aí tendo o Ileaê na minha casa desde quando nasci. Antes de nascer, minha mãe grávida, desfilando do Ilê. Eles eram naquela época católicos e já tinham sim uma vida de religião de matriz africana dos dois lados. Depois minha mãe se converteu, mas é o que eu digo, antes de ser cristã, eu sou preta. E você falou aí uma questão dessa luta contra o racismo dentro da igreja. Sim. E aí eu fico me perguntando, eu não sei se é maluquice da minha cabeça, porque assim, você viu, né? Estava conversando aqui nos bastidores e Dona Alessandra falar de ficar assustada em saber, em ver, em perceber que aqui na Bahia, a cidade mais preta fora do continente africano, o racismo impera de uma forma muito violenta. Gente, nós somos maioria. E aí, dentro da igreja, a gente vê muita gente preta. Aí eu me A pergunto, religião mais preta. essas pessoas, será que elas sofrem racismo? Por que essas pessoas da igreja, e assim eu não tô generalizando, porque eu estou aqui conversando com você, e você é a exceção. E tem pessoas como você também, eu conheço pessoas também como você, que são da igreja, que são evangélicas, e que tratam a religião de matriz africana com todo respeito. Mas você é preta, e você sofre racismo. E por qual motivo você me discrimina por ter a religião diferente da sua, e você não percebe que eu sou preto igual a você, e que também eu sofro racismo, e a dor que você sofre do racismo eu sofro, e sofro mais ainda por você me discriminar por ser do candomblé. E aí eu queria entender o que passa na cabeça. Eu não sei se você, como evangélica, eu não sei com você dentro deste universo e tendo contato com essas pessoas, se com você, e tendo o Ori também como essa ferramenta, se você já tentou entender o que é que passa na cabeça dessas pessoas de discriminar a minha religião com base numa ideia que não existe, porque o diabo não é do candomblé, e me discriminar. Então eu sou discriminado duas vezes, por ser preto e discriminado por fazer parte de uma religião de preto. Né? Como é que você consegue perceber e se você tem alguma solução para isso? Olha, eu vou começar logo pelo fim. Imagine que ele disse que ele ficou sem pergunta. Imagine se ele tivesse pergunta para você. Primeiro, as pessoas das igrejas que não são as pentecostais, batista como eu sou. Se bem que eu sou batista e o pentecostalismo está dentro também. Mas as pessoas que são, por exemplo, de igrejas batistas, elas podem ser pretas, mas eu não sei se elas se sentem pretas. Começa por aí. Aí você vê alguns lugares onde... porque você tem trança preta, eu não estou dizendo isto. Existem manifestações do ser preto que é muito intrínseco
a hábitos de vestir, de andar, de tudo. Então, uma coisa que eu vejo muito, às vezes eu sou a pessoa mais colorida, eu sou a pessoa mais trançada, e ultimamente agora eu só estou usando trança lá embaixo, aquela trança que é quase um véu. Aqui é o véu de Maria. Mais trançada, mais colorida e com discurso que é afrocentrado, porque eu nasci numa família assim, então para mim é privilégio. Eu tenho esse privilégio. Uma coisa que eu vou te dizer só para exemplificar o que é que acontece. Os meus amigos de banda eram todos pretos. Nenhum deles enxergava que a gente estava sendo discriminado. Eu era a única que ficava batendo naquilo. Eu falei, gente, estão tratando a gente assim porque a gente é preto. Ela vem você com isso. Eu falei, não tô vindo não, é real. A gente está num ambiente onde a maior parte é branca. Tem uma parte grande preta, mas eu não sei se ela tem a consciência, o letramento racial. O que acontece nas igrejas evangélicas, cristãs, dentro do que eu percebi, é que as pessoas que são pretas, elas não têm letramento racial. E é muito mais fácil elas justificarem colocar um cabelo desta forma, que nada, não colocar um turbante, vamos falar de turbante. Porque aí vai vir essa questão de não querer parecer com alguém de religião matriz africana, até porque do candomblé, o que é que eles vão entender? Aquilo ali é um pecado. Aquilo ali, eu tinha uma vida assim antes. Hoje, eu mudei de vida. Não quero me distanciar do passado. Aí, assim, de vez em quando eu penso assim, como é que você se distancia de ancestralidade? Você se arranca como é que você faz o quê? Você se distancia como? De repente alguém sabe. O que eu entendo é assim, ó. Deus, ele criou os céus e a terra. Ele distribuiu dons. Ele fez línguas serem diferentes na Torre de Babel. Ele deu coisas que eu não sei nomes muitas vezes, mas ele deu dons, ele deu presentes diferentes para cada pessoa. Aí, se você resolve este presente, você resolve executar de uma forma, é sua escolha. Você tem direito de escolher. E aquilo que você planta, você colhe. Então, no momento que eu vejo as pessoas dizerem que não querem, porque querem se distanciar, elas podem tentar a vida inteira, mas tem coisas que elas nunca vão conseguir. Uma coisa, por exemplo, elas não vão conseguir nunca mudar a cor de pele. Elas podem até botar ácido, que agora, né, tem esses ácidos que vão branco, mas vai dar ruim em algum momento. Entende? Porque ela está fora para que ela foi criada. Eu penso que essa questão de religião e essa forma de tratamento, porque assim, percebo isso muito do cristianismo para as religiões de matriz africana. Budista, catolicismo, ateu, qualquer outra coisa, não existe essa perseguição. Não existe essa demonia, de fato não tem. Eu vi, porque eu cresci, eu via isso, tinha que repreender o demônio. Tá, o demônio, você pode repreender o demônio. A questão é a seguinte, quem é o demônio? Porque existem espíritos malignos, a gente sabe. Vocês sabem também. Vocês combatem, né? A questão é, você está repreendendo o quê? Você está repreendendo o demônio ou você está repreendendo o seu... Assim, você é racista, você é intolerante, e aí você está soltando isso em forma de... Você cria um espírito com isso. Você criou um espírito, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Porque eu, particularmente, aquilo que eu sinto que é ruim, Deus, ele explica, ele mostra. Seja o que for, mostra pra você, mostra pra mim. Você vai sentir uma energia estranha, eu vou sentir energia. Pronto. Você vai mandar de acordo com o que você acha que dentro da sua religião é a forma de combate, eu vou mandar a minha. Só que o que eu vejo é que parece que o demônio é um só. Eu falo rindo, não porque eu tô achando graça, não.
é mais uma expressão, mas assim, demônio para a igreja cristã tem nome, tem endereço. Eu lembrei de uma parábola. O diabo foi passando e tinha um cavalo amarrado na cerca, onde do lado de cá, onde ele estava amarrado, não tinha grama. Ele desamarrou o cavalo, ou melhor, fogou a corda do cavalo para o cavalo comer a grama do outro lado da cerca. O dono da grama verde, quando viu o cavalo comendo a grama dele, foi e matou o cavalo. O dono do cavalo, pô, qual necessidade você tinha de matar meu cavalo? Foi e matou o rapaz. E aí ficou essa bola de neve. O filho, quando viu o pai sendo morto, tocou fogo na fazenda. E aí foi uma agonia, né? Um tentando machucar o outro. E aí no final falaram assim, isso é coisa do diabo. Aí o diabo fez, eu não fiz nada. Eu só botei o cavalo para comer a grama. Quem matou não foi eu. Não mandei ninguém matar ninguém, não mandei tocar fogo na fazenda. Então eu acho que o diabo está em cada um. Cada um tem seus diabos. Tem. Cada um. Tem. Não precisa sair da igreja, padre. Ele está ali mesmo. Cada um tem seus diabos. Nem precisa sair. E eu penso isso, eu tenho um pensamento também, não sei se é maluquice da minha cabeça, que às vezes eu fico. Acho que eu sou meio despirocado mesmo da cabeça. Deus é um só, não é o Criador do céu e da terra. Sim. E aí Deus pensou assim, caramba, eu criei esse mundo. E quem vai cuidar disso? Vou designar algumas pessoas. Jesus, os orixás, Buda, e aí cada um vai gerenciar da sua forma. Da sua forma, mas todos eles vão vir até mim, até ele, Deus. Então eu acho que as diversas religiões, né, as diversas crenças, leva a um único Deus, que é esse Criador do céu e da terra. Né? E as pessoas estão brigando para dizer que a minha é melhor do que a sua e eu não vejo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo falta de conexão com Deus. Por quê? O que eu vou te dizer? Uma vez conversando com um amigo com um assunto muito polêmico, eu disse assim, olha, você tem acesso direto a Deus. Pergunte a Ele. Acabou. Sim. É tão fácil. Não é difícil você perguntar a Deus. Eu converso com Deus como eu estou conversando com você. Pois é, porque assim, o que você não sabe, o que você não entende, por exemplo, a Bíblia tem partes dela que você lê, aí, por exemplo, se seu olho te faz pecar, você tira o olho. Ninguém tá tirando o olho, entende? Então, se ninguém tá tirando, não é porque a pessoa não tá tem uma leitura. E aí, o que eu entendo, como às vezes as pessoas querem dizer que são várias leituras, eu falei, peraí, vamos aqui direitinho? Foi escrita por homens, foi. Mas a Bíblia não é qualquer livro. Não é. Eu não acredito assim. Eita, o microfone é toda hora dando tapa no microfone, coitado. Mas, se houver uma dúvida, vai direto e pergunta para Deus. Para dessa... Para e pergunta. Ele responde. Ele não tem por que negar responder algo para alguém que está pedindo. Ele é Deus. Ponto. Minha querida Jamila, a gente está chegando no nosso horário. Né? Oh, que pena. A gente conversaria aqui, mas foi assim, eu acho que, como é que eu faço para... Deixe seu contato, como é que faz para as pessoas se conectarem aí com você e participarem desse seu processo aí do Ori Assessment. Sim. Olha só, para a parte profissional, eu uso meu LinkedIn, que aqui a gente chama de LinkedIn. A gente chama de LinkedIn. LinkedIn é o Jamile Cerqueira, tá? E ali vocês podem entrar em contato comigo direto. Meu Instagram, eu só trato de questão religiosa. Fiz essa mudança, que é o Jamile Cerqueira. Vocês são bem-vindos em ambos. E gostaria de dizer que todos vocês que estão assistindo, né,
esse programa. Eu peço que vocês possam entrar, podem entrar na minha rede do LinkedIn e dizer que assistiram o Podomblé, né, do dia 30, né? 30 de junho. 30 de junho. E aí, esse seu Ori Assessment vai ser 100% gratuito. Prontinho. Então, vocês aí de casa já sabem, vai passar aqui embaixo o arroba de Jamile e vocês entram em contato com ela para poder participarem aí desse programa, desse processo, dessa ferramenta que eu acredito que vai ajudar muita gente. Você sabe, se não sabe, vai ficar sabendo, o Podomblé, ele passa no canal 10.3 da TV Quirimorê. Já assisti. Sábado e reprisa no domingo. Então, quem não assistir aqui no YouTube, assiste na TV Quirimorê, a TV que você se vê. Minha querida, estamos chegando no final e deixe suas contribuições finais, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer porque o povo de Santo é um povo que acolhe. Eu estou falando porque fui e sou acolhida e quero dizer para vocês que se sintam à vontade para que esse mesmo movimento aconteça, né? Acredito que o movimento Enegrecer já está acontecendo e vai acontecer em outras cidades. E assim que vier para cá, eu quero muito que vocês possam vir. É um ambiente seguro para o povo de Santo também. Que bacana, que bacana. Me avise, de repente a gente marca uma conversa aqui no Podomblé e aí você traz, né, essa pessoa, como é o nome dele? Jackson, bater esse papo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas existe um movimento negro evangélico que eu estou já me inteirando. Bacana. Não conhecia ainda, conheci nesse movimento do Enegrecer. Quero mandar um abraço eu chamo ela de Carol, né, que é a presidente do movimento negro evangélico aqui em Salvador. E a gente está nessa linha aí, de mãos dadas, com a diversidade. De mãos dadas sempre. Minha querida, que prazer te receber. Obrigada. E vamos nos falando. Vamos sim. E para você que está aí nos assistindo, eu desejo saúde em abundância e muito axé e até o próximo Podomblé. Acarajé, de 15 volto, orixá, boiadeiro ancestrais, é minha fé, a minha fé.